Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas palavras apuradas, estas conversas deliciosas sobre o prazer da mesa. Ora bem, hoje estamos bem longe de Lisboa. Estamos aonde? Estamos em Trás-os-Montes, estamos em Chaves. O local chama-se O Meu Celeiro e estamos com o seu responsável, o Rui Moraes. Olá, Rui, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um gosto ter-te nestas palavras apuradas. É um prazer ter-te aqui em Chaves e mais aqui provavelmente aqui na minha loja, no Celeiro de Produtos Regionais. És bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado. Olha, diz-me uma coisa, tu quando pegaste neste local, ele ao início foi, já contigo, algo bem diferente. Tu dizias mesmo que eram só delícias? Sim, exatamente. Isto foi um projeto, assim, já começou em 2003. Sim. Este projeto começou em 2003. Isto já com 26 anos de fotografia, de fotógrafo. Mas, entretanto, eu disse assim, não, eu tenho uma loja e tenho uma vontade de criar uma loja de produtos regionais, na qual não existia cá em Chaves. E tendo essa loja e esse projeto já em mente de 2003, então daí que nasceu este projeto de produtos regionais, mas com miminhos, ok? Com qualidade, pronto, que eu queria que dar, com vontade de dar ao cliente, aquilo que eu aqui em Chaves não conseguia encontrar. Mas ele, antes de ser um espaço de produtos regionais, não foi uma gelataria? Foi aqui a famosa gelataria. Era aí que eu queria chegar. Foi a famosa gelataria, só delícias, exatamente. Era aí que eu queria chegar. Eram só delícias mesmo. Exatamente. Começámos pelas guloseimas. Começámos logo pelas guloseimas. E quando é que passou de ser uma gelataria para ser uma loja com produtos tradicionais, com os enchidos, com os chás, com os conservas, como já iremos falar? Exatamente, essa loja da Só Delícias, a famosa Só Delícias, gelataria Só Delícias. Exato. Isso foi um projeto que começou em 2000, após o meu regresso de França. E então, como era um projeto completamente diferente, decidimos naquela mais ou menos altura, quando? Portanto, em 2003 abriu a gelataria? Não, em maio de 2000 abriu a gelataria. Pronto, e em 2003 é que passa a ser uma gelataria? 2003, 2002 a gelataria fechou por completo e então em 2003 passou o projeto em fase de papel, em croquis de papel, procura já de fornecedores, essas coisas todas, e então passou então a ser o Celeiro de Produtos Regionais. Arrisco-me a dizer que passámos dos doces aos salgados, de alguma forma. Exatamente, houve ali um mix de doce e salgado a partir dessa data, de 2003. Diz-me uma coisa, uma das principais facetas, digamos, deste espaço é que ele tem, por um lado, essa vertente de loja, de podermos adquirir produtos regionais, produtos de boa qualidade, produtos específicos, mas, por outro lado, também degustá-los, prová-los. Sim, esse projeto, depois, a continuação desse projeto, ao início a loja, desde 2004 foi quando abriu, ou seja, o projeto de 2003, mas a abertura da loja foi a 9 de agosto de 2004. De 2004 até 2007, 2008, era só venda de produtos aqui dentro do estabelecimento. Depois, o conceito de tapas, umas tapazinhas, surgiu depois a partir de 2010, que eu tive que me adaptar e eu não queria que o cliente apenas levasse, mas degustasse aqui na minha loja. Então adaptei-me a estas mesas, que nós agora aqui estamos, porque nas duas paredes laterais eram só produtos como vemos agora aqui neste Exatamente, aqui, para adquirir. Para adquirir o cliente Exatamente. levar só a poder degustar em casa. Então eu tive que me adaptar e transformar um bocadinho aqui o espaço também para a degustação dos mesmos produtos, para que a pessoa realmente os enchidos, os queijos, os frutos secos, as próprias conservas, as próprias conservas, sim, a lataria agora está na grande moda também, a lataria está na grande moda, a lataria, não só nos locais à beira-mar, mas também agora no interior do país. A lataria é uma coisa que está a funcionar muito bem. Sabes que essa é uma tendência que regularmente acontece na gastronomia. Produtos que eram vistos
pela maioria da população como de baixa qualidade, consumidos por gente com fracos recursos económicos e de repente tornam-se na grande novidade gourmet. Exatamente, é exatamente. Eu aqui falo aqui por mim, no meu estabelecimento. Estou-me a lembrar das cascas de batata, por exemplo. Por exemplo, das cascas de batata. Eu aqui no meu estabelecimento tenho alguns grupos, especialmente dos espanhóis, que vêm em determinado em determinada altura do mês ou da semana fazer aqui, por exemplo, umas tapas de lataria. Querem uma boa sardinha, querem uma carcavala, querem, não é? Então eles procuram já a lataria como uma maneira de nós estarmos no mercado, lá fora, mas já com o nome de relevância que é a lataria portuguesa. Até porque estando tu tão perto da Galiza. Sim, muito perto. E os galegos, como todos sabemos, adoram tapear, adoram os pratinhos, o picar, o petiscar, não é? Eles têm uma relação com as tapas completamente diferente dos portugueses, não é? Exatamente. Os espanhóis, os pinchos, não é? Os espanhóis, quando saem do trabalho, a primeira coisa que fazem assim do trabalho é ir de copas. Vão fazer um pincho com os amigos, não é? E quem se senta ao final da tarde na tua esplanada é um pouco isso que encontra. Sim, exatamente. Pratinhos, telhas, petiscos a serem partilhados. Nós aqui na loja, eu consigo oferecer aqui as tapas, mas com um conceito um bocadinho mais arrojado, que são tipo as merendas à moda antiga. Okay? Fala-nos um pouco, explica-nos as merendas à moda antiga, é uns pimentos no vinagre, uma linguiçazinha assada cortada a rodelinhas, uma alheira, não é? Um pau de alheira. Uma alheira que tu embrulhas em prata. Sim, é uma alheira que... Só essa mise-en-scène, já tive a oportunidade de ver, só essa mise-en-scène fica toda a gente... Sim, exatamente, porque já que neste espaço não consigo ter condições de ter uma cozinha, então eu consigo elaborar a mesma alheira, com a mesma qualidade, e se calhar até ainda melhor, e entregar ao cliente uma alheira feita como se fosse da cozinha, de casa. E em que a experiência começa logo no verde confeccional. Sim, exato. E há depois a curiosidade das pessoas quando passam e veem aqui o que é que está dentro da prata. A curiosidade é das pessoas, o que é que está aí dentro? O que está dentro pode estar muita coisa. Pode estar uma linguiça, pode estar uma alheira, pode estar um chouriço de borralho, várias coisas, não é? É sempre essa curiosidade da pessoa que deixa a pessoa com vontade de vir saber o que é que se passa ali. Não é? Olha, estamos aí a falar de alheiras, de presunto, de queijos. O presunto é de facto um dos emblemas de Chaves. É o ex-libris daqui de Chaves, não é? Faz parte da história daqui da nossa cidade, que é o presunto de Chaves, que é muito conhecido já há muitos anos, não é? Há bastantes anos. E o presunto de Chaves, antigamente, claro, as pessoas levavam o presunto daqui para todo o ponto do país, não é? Principalmente Porto de Lisboa, mas mais de Lisboa, em que as pessoas ficavam encantadas com o presunto daqui de Chaves. É claro que esse presunto é o chamado serrano, que é o Trás-os-Montes, vai de Trás-os-Montes até uma parte da Galiza, que é o serrano, não é? Ou seja, o que está a dizer é que ele não é concretamente de Chaves. Não é concretamente de Chaves. Vai aqui do Trás-os-Montes, ok? Trás-os-Montes e apanha um bocado da Galiza, okay? Que é o nosso presunto serrano. Exato. E esse presunto serrano tem características diferentes, tem um sabor diferente, tem uma maneira de um preparado diferente, ok? Já na cura. Portanto, a nossa cura aqui do presunto de Chaves. Era aí que eu queria chegar, porque há quem diga que mais importante do que a proveniência da carne do presunto, ao contrário do que muita gente possa pensar, a diferença está na cura. Está na cura, exatamente. E um bom presunto nota-se pelos meses de frio. Okay. Se o presunto, na época de frio, principalmente no inverno, quanto mais frio ele apanhar, nessas caves, nas aldeias, essas coisas todas, às vezes os janulucos que às vezes ficam abertos despropositadamente. Os janulucos O que são os janulucos? Os janulucos são as caves das próprias casas, ficam aterrados quase, e ficam assim, há aquelas mini janelas ou mini portas, em que ficam abertas durante uns meses de frio, para que o frio possa entrar e fazer uma cura ainda com mais
quer dizer, mais intensa, mais apurada, ok? Que é porque o presunto, passado o inverno, então chega à mesa, a partir do mês de primavera, Ok. que tem uma cura já excelente. A cura ok? faz-se nos meses específicos? Sim, um bom presunto, em média, um bom presunto deve ter entre os 14 e 16 meses de cura. Um bom presunto. Às vezes a pessoa pode dizer assim, mas de fumo? Não, não é de fumo, atenção. Ok. Fumo inicialmente, um bocadinho de cura de sal, um dia por cada quilo de sal, geralmente é feito assim. Um presunto de 6 kg, 6 kg de sal. Ok. Certo? Boa. E depois o essencial é o frio. O frio é o que vai fazer o milagre da cura, não é? Vai fazer, vai apurar o presunto. Depois, é claro, tem-se fazer o espeto com pau d'urze. Normalmente é com o pau de urze, que é uma raiz que não tem cheiro, certo? Ok, boa. Então, espeta-se a raiz, um bocadinho de pau no presunto, até ao osso, retira-se, faz o toque nasal a ver se o presunto tem aquela qualidade de cheiro, tem que ter aquela característica. Ao ter aquela característica, o produto está pronto para entrar no mercado. Muitíssimo bem. Ok. São os tais pormenores que fazem a diferença. E por falar em pormenores, eu lembro-me de uma conversa que uma vez tive contigo, em que tu falavas da diferença em relação aos pastéis de chaves, Sim. do facto de serem confeccionados com manteiga ou com margarina. Isso, no pastel de chaves, Fiquei com essa conversa atrás da orelha. no como se costuma pastel de chaves, no meu fornecedor, evidentemente que a margarina deixa um outro sabor ao pastel de chaves, mais folhadinho, com melhor qualidade, é mais caro, é muito mais caro Ok. do que manteiga e banhas e essas coisas todas, não é? E eu às vezes digo ao cliente, é muito fácil notar um pastel de chaves. Um pastel de chaves tem 3 características. Uma delas tem que ser crocante, tem que fazer migalhas. Exato. Se um pastel de chaves não fizer For migalhas, mole, exato. se é um pastel de chaves molarengo, mole, se ficar colado ao céu da boca, isso, peço desculpa, mas não é pastel de chaves. Isso Ok. pode ser um pastel de carne, mas não de chaves, certo? Muito bem. E a carne tem que ter... Mas, portanto, margarina sim, manteiga não. não, exatamente. Margarina de preferência, ok? Margarina de preferência. Que outros enchidos é que podemos encontrar aqui? Em relação ao pastel de chaves. O pastel de chaves, a característica do pastel de chaves tem que ter pelo menos em 98 a 99% de cachaça de vitela. Só vitela. Entre 1 a 2% de porco, nada mais. Zero. Okay? Isso é o característico e é o verdadeiro pastel de chaves. O resto, chamem-lhe pastel de carne se quiserem, mas não de chaves. Mas não de chaves, exato. Não me ofendam o pastel de chaves. Exatamente. Não. Rui, que outros enchidos podemos encontrar aqui? Podemos encontrar, Como ideia apenas. podemos encontrar o chouriço de borralho, por exemplo, que é um enchido, que é um chouriço que tem 2 partes do porco, que é o cachaço e a barriga, não é? Muito bem. Temos a linguiça da aldeia, que às vezes as pessoas acham que a linguiça é aquela parte fininha, não tem nada a ver. Temos essa ideia. Não tem nada a ver. Porque é que devemos notar? É que muitas pessoas veem notar aquelas linguiças fininhas. Não tem nada a ver. A linguiça é um nome designado mais para produtos da aldeia, ok? Linguiça. E depois há a chouriça, certo? Que é parecida à linguiça, mas não tem nada a ver. Linguiça, nome da aldeia, um produto mais elaborado, mais requintado, ok? E depois temos a chouriça. Também não quer dizer que seja mau produto, mas é um produto já assim mais fabril, mais de fábrica e tal, e pronto, mais em quantidade, certo? Exatamente, mais industrializado. Mais industrializado. Exatamente. E há uma outra coisa que eu também sei, que são os rojões do lavrador. Mas isso aí já é outra coisa. Isso aí já é uma coisa. Confessa lá o que são os rojões do Isso lavrador. aí já é uma coisa que eu faço, que a minha avó. Estamos aqui para desvendar os teus segredos. Isso é uma coisa que eu faço, que a minha avó me ensinou a fazer isso. Entretanto, a minha mãe, não é? Agora, depois destes anos Que são todos... completamente dos rojões minhotos, por exemplo, não tem nada a ver. Não tem nada a Ou ver, dos rojões nada. abrangedos. Para já os rojões à lavrador, sou eu que faço isso. Isso tem que ser uma carne mesmo muito especial, tem que ter uma característica de carne específica para ser confeccionado. E depois, isso, claro, é feito num período assim também mais de primavera, inverno, Ok. primavera, ok? De verão já não faço isso, porque isso tem que ser feito mesmo na aldeia,
Tem que ser feito num pote, não pode ser feito em panelas, não pode ser feito em nada disso. Tem que ser feito num pote, tem que levar uma lenha especial, ou as duas lenhas, que é o carvalho e a gesta, ok? E o castanheiro, ou o carvalho, que é as lenhas mais apropriadas para esse fim. E os rojões a lavrador também não podem levar o couro. Não podem levar? O couraço. Sim. Aquela parte do couro tem que ser cortada, tem que ser eliminada. Porque são rojões, mas sem couro. Okay? A pessoa que vai comer tem que fazer uma degustação logo direta, mas sem ter que trincar aquela parte do couro. Eu isso já não levo, certo? E depois, pronto, é o processo de Lamento dizer-vos que não há sempre. Não há sempre. Eu fiz mais ou menos em março, eu fiz 30 kg de rojões. 30 kg de rojões no 15 de março, mais ou menos, ou 15 ou 20 de março. Em fins de junho já não tinha rojões. 30 kg em pacotinhos de 4. Se calhar é que são bons. Não, são muito bons. Depois temos os frutos secos, temos os vinhos, temos as conservas que já falámos, temos o mel e temos uma outra coisa que eu sei que é um bocadinho a menina dos teus olhos, que é uma gama variadíssima de chás. Isso já é a minha paixão mesmo, de chás, a minha paixão. O projeto quando começou, em 2003, e quando a loja abriu em 2004, em 9 de agosto de 2004, a primeira coisa que entrou na loja nem foram enchidos, não foi nada, foram chás. Okay? Foi logo a exposição de chás, essas coisas todas. Que são dezenas, estamos a falar de dezenas. Nós aqui temos, entre tisanas e chás, temos 60 latas diferentes. Mais ou menos, entre 55 a 60 latas diferentes. Entre tisanas e chás. São duas coisas diferentes. Infusões e tisanas. São duas coisas diferentes. O que é que as distingue? As distingue é da planta da Camellia sinensis, ok? Que são as 4, a planta Camellia sinensis, que é a planta do chá a nível mundial, certo? Certo. Camellia sinensis. Os primeiros rebentos normalmente são os chamados rebentos frescos, que é um processo de manual, que são os chás mais caros a nível do mundo, que é os chás brancos. São os primeiros rebentos, a primeira folhinha para não ser esmagado, ok? Aquilo, o arbusto da Camellia sinensis tem para aí 1,40 m, 1,50 m. Então a primeira apanha é manual, para não dar cabo dos rebentos. Ok. Do 1,30 m para baixo, sim, exatamente, do 1,40 m ao 1,30 m para baixo do arbusto, então já é um processo automatizado. Ok. A ripagem da folha já é automatizado para o chá verde e preto. Depois, entre o preto e o verde, na fermentação e na secagem da folha, processos muito rápidos, então nasce o chá vermelho, que é o puerche, ok? Que é um chá excelente, neste caso para o colesterol, cansaço das pernas, famoso para a digestão, que é mesmo muito bom. Sem nos esquecermos do preto e do verde e do branco, que aliás o branco é o melhor chá do mundo, ok? O preto é ótimo para quem acorda muito cansado, uma boa chávena de chá preto ou duas, vai ter um despertar assim fantástico. Enquanto o café, nós tomamos o café, damos um pico de 5, 10 minutos e cai muito rápido. O chá preto sobe, mas desce muito lentamente e dá-nos um bom despertar. O chá verde, já sabem, é para manter a linha muito rápido. Não é? O chá verde vai ali buscar as curvas muito rápido. Como é que os escolhes? Como é que te mantens atualizado? Como é que os procuras? Depois é assim, depois nós sabemos que percebes bastante de chá. Sim. Como é que se adquire esse saber? E depois aqui servidos à mesa, nós aqui temos 192 chás, todos diferentes, servidos à mesa. E todos eles sem taína. 192 chás. Sem taína. O que é a taína? A taína não chega a um café, é 0,2 e qualquer coisa, porque não tem nada a ver com café. Mas há pessoas que mesmo assim ainda são sensíveis à sensibilidade do chá. Por exemplo, há pessoas que não podem beber chá preto à noite, não podem beber chá verde, não é? São sensíveis, não é? E há aquelas pessoas que, para elas, beber um chá verde, um preto, isso não diz nada. Então é chamada taína, que são os primários, que é o chá branco, que é o preto e o verde, certo? São os três com taína. E depois há os bios, e há agora os descafeinados, essas coisas todas, mas isso são versões novas. Os primários, a nível do mundo, os primários é o branco, é o preto, é o verde e o vermelho. Há agora um quinto chá, que é o Houlong, que é o chá azul, é uma nova versão desse chá, que é o Houlong. É um chá chamado chá azul. Ou seja, esse chá fica entre o preto e o verde. Nem é preto nem é verde, mas é um chá fantástico.
que é um quinto do chá que eles agora lançaram. Isso são as tais infusões. Exato. O resto é tudo tisanas. Aquelas pessoas que às vezes, olha, um chá de tomilho, um chá de carqueja, um chá de cidreira, um chá disto, laranja, absolutamente maravilhoso. Pronto, isso, a partir daí temos as tisanas, como os famosos roibos. O roibos é uma tisana espetacular, é uma tisana, sim, exatamente. O roibos é fantástico, mesmo até uma aguinha de roibos nos biberões dos bebés, por causa às vezes das cólicas ou qualquer coisa, fantástico. O roibos é uma tisana excelente que vem do sul da África. O nome específico da planta chama-se Aspalatos lineares. É um ponto do norte da África do Sul, mais propriamente do Nordeste, que só se dá nesse sítio aí, em que é uma tisana fantástica que há meio século, se calhar, nem tanto, que foi descoberto e começou a ser conhecido mundialmente e agora está no auge do auge, que é uma grande procura. Olha, no auge do auge está também Chaves, principalmente desde que muita gente descobriu o óbvio, que aqui fica o quilómetro zero da estrada que cruza o país. Exatamente, exatamente. E inclusive o Fernando Alves, da TSF, o grande Fernando Alves, gravou aqui um programa precisamente para dar início, após a N2, que após essa belíssima reportagem, e um abraço para o Fernando e para a equipa. Fernando, um abraço e para o resto da equipa também. E sim, a partir daí sim, houve uma explosão de sede, de querer conhecer a Nacional 2 e a estrada que cruza o país. E fechámos a Faro, sendo a terceira maior da Europa. E a terceira maior do mundo, certo? Exato. Portanto, primeiro Estados Unidos, segunda Argentina e a terceira temos a grande sorte de ser Chaves. Começa aqui Chaves, quilómetro zero, Faro, a terceira maior do mundo. E isso para nós é uma mais-valia também. Claro. E é algo também emblemático da cidade. Sim, emblemático. E depois também, pronto, vem trazer um bocadinho também vem mexer um bocado para benefício dos florienses, de todos nós, da economia. Vai trazer um pouco holofotes sobre a cidade. Exatamente. Tenho essa noção. Nem que seja um bocadinho de hotelaria, mas a restauração, aquela coisa. As cidades precisam de ter qualquer coisa que as identifique. Sim, e com as quais sejam identificadas. Exato, e nós já por si só temos a sorte. Tem as termas, tem a ponte temos uma sorte magnífica desta cidade, desta lindíssima cidade, ser uma cidade milenar, com mais de 2 mil anos, mas antes disso já passaram cá os visigodos, já houve outros que já passaram por aqui. Sim. Mas na época romana eles deixaram pegadas, deixaram muita coisa de vestígios. Deixaram uma ponte. Já iremos a essa parte. Falemos agora um bocadinho do Rui. Tu viveste em França vários anos, como falaste há pouco de passagem. Tiveste várias atividades, mas a principal, aquela que ainda hoje faz mexer muito, é a fotografia. Sim, é a fotografia, não é? Eu comecei com mais ou menos com 8 anos, 8 ou 9 anos, a carregar sacos de máquinas fotográficas para amigos fotógrafos cá em Chaves, não é? Que há vários. Que há vários, bons fotógrafos, muito bons fotógrafos, sim. E hoje há associações de fotógrafos, páginas de Facebook. E eu comecei então a carregar sacos, gostava de ir para os casamentos com esses fotógrafos. E então, do início carregava sacos de fotografia, não é? A partir daí, estar sempre ao lado de um profissional, a ver qual é é assim que se aprende em qualquer profissão. Exatamente, a ver exatamente como é que se tratava da imagem, como é que se tratava depois no processamento da fotografia. Então tudo isso aí gerou depois a minha paixão pela fotografia e foram 27 anos mais ou menos. Depois, em 91, deixei Chaves, não é? Deixei Chaves, fui para a França. Fui para a França, estive lá até dezembro de 2000. Depois eu regressei para Portugal até hoje. E o resto foi o que já falamos. Diz-me uma coisa, ainda aplicas a fotografia à loja, à produção dos produtos? Sim. Claro. Aplico a fotografia e agora... Fizesse, não é? Sim. A minha paixão agora, atualmente, é a fotografia por fotografia de gastronomia.
É uma coisa que me estou a tentar especializar cada vez mais. É muito mais complexo do que o que parece. Sim, muito mais. Uma coisa é ir fotografar um batizado, um casamento, essas coisas todas, pessoas, ok? Pessoas. Outra coisa é fotografarmos um prato, elaborarmos um prato e tu tens um timing, porque senão depois aquele prato passa, já está retardado. O molho foi-se, aquele fumo, aquela ligeirinha frescura que aquilo tinha, tens um time muito rápido para fotografar aquilo. Para que quando as pessoas passam na montra, elas começam logo a salivar. Isso é o que eu quero transmitir a quem passa lá fora, ok? Nas fotografias que eu tenho. Porque há uma grande diferença, porque muitas vezes nas fotografias de publicidade a alimentos, o que nós estamos a ver não são coisas de comer. Não. E às vezes... E aqui não, aqui tu Não, exatamente. Eu preciso explicar essa diferença. Às vezes eu digo às pessoas, vocês reclamem o que não vem para a mesa, o que está na fotografia. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes desculpem o termo, mas é bem engana-tolos. Exato. Só que hoje as pessoas, graças a Deus, já estão noutra era, com muito mais conhecimentos, muito mais com outro paladar, mais refinado, não é? E eu acho que elas merecem, e ainda bem, eu acho que elas merecem. Quanto maior variedade houver, no fundo é mais informação. Sim, exatamente. Eu aqui tento realmente... Se eu já comi bom, sei reconhecer o mal quando eu como. Exatamente. Eu aqui ponho na montra o que eu levo para a mesa. Exatamente. Ou seja, eu ponho na montra aquilo que eu faço para mim em casa. Certo? Exatamente. É esse o meu conceito. Isso é muito interessante. É esse o meu conceito. É pôr na mesa, é fotografar aquilo que eu vou pôr na mesa ao cliente. Que é para o cliente também se levantar. Eu sei que o cliente não vem cá todos os dias. Não, eu não quero que ele venha cá todos os dias. Mas eu quero que ele se lembre do celeiro Produtos Originais em Chaves. E pá, comi lá uma boa alheira, comi lá um presunto excelente, comi lá um prato de queijos, comi lá o que degustou aqui. Vai com saudade. Já vai com saudade, ok? De voltar. Além da fotografia, sei que tens outros passatempos, outros gostos, a BTT, o atletismo, passaste também pela natação. Sim, e gostas de acampar. Essa é outra minha paixão. E quando vais acampar, como é que é a tua relação com a bebida? A minha é assim, eu gosto de fazer acampamento, mas acampamento selvagem. Muito bem. Mas é respeitar a natureza. Vou para sítios onde não há ninguém. Não quero ver ninguém, ok? Vou em espírito de descontração, mesmo até de espírito de oração, ok? Vou comigo mesmo, seja para descansar. E então o meu acampamento selvagem é um preparado já com algumas coisas que eu faço vou para 3 dias, levo comida para 3 dias, vou 4, levo comida para 4. Mas nada de exageros. Eu vou para estar em contacto com a natureza. Cozinhas? Sim, cozinho, tenho um fogão. Tenho um fogão que foi feito por mim para estar dentro da tenda. Está dentro da tenda. Gosto de ir acampar em dias de muito frio mesmo. Se tiver dias negativos de 0, -2, -4, então são esses dias que eu gosto de ir acampar, porque gosto de testar a mim mesmo, a minha resistência. E então eu vou fazer acampamentos em dias mesmo de muito frio. A partir de abril, inícios de abril, março, fins de março, já não vou acampar porque os dias já começam a aquecer ligeiramente. Então aí já não. Mas estamos a gravar esta conversa em agosto e não imaginam, meus senhores, não imaginam. Muito calor mesmo. Mas no acampamento sim, foi uma coisa que eu, há muitos anos, eu já tinha de 18, mais ou menos, de 18 anos aqui na loja, sempre, constantemente, e com poucas férias, eu tinha a necessidade de, dizia assim, esta coisa de acampamento já vem muito cedo dentro de mim, dizer assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ainda bem que veio, por mal, mas por bem, por um lado, ainda bem que veio a pandemia para eu descobrir o acampamento selvagem. Exato. Okay? Foi nessa altura que eu então fiz muito acampamento selvagem. E então foi uma coisa que me foi um recarregar de baterias, ok? De pôr muita coisa em dia, no silêncio com a natureza, tu idealizas projetos e arrancas com esses projetos à frente. Consegues ir por etapas e consegues lá chegar, certo? Porque a natureza dá-te respostas, ok? Às vezes levas perguntas e
E ao chegares à natureza, no espaço que tu lá estás, no silêncio, consegues trazer as respostas contigo e consegues entrar já com alguns projetos do sítio onde tu vieres. E realmente é verdade. Às vezes uma pessoa no silêncio não leva o telefone de lá de rádios e de coisas e músicas, nunca há nada disso. Eu não ouço nada disso. Mas gostas de música. Gosto muito de música. Exato. Muito. E sei que gostas de música dos anos 80, naturalmente. Muito. Gosto. Eu pude descobrir e achei muito engraçado. Falavas há pouco da Ponte Trajana. E ao que consta, a Ponte Trajana terá sido construída pelos soldados romanos, Sim. nada mais nada menos que da 7ª Legião. Sim, exatamente. E depois também temos o privilégio, ou seja, nós conhecemos a 7ª Legião da exatamente. música e, no entanto, exato. E depois, foram esses homens, Sim, esses sim, soldados que construíram esta ponte, ao que parece. e depois também temos mais um ex-libris para a cidade, para além de termos a sorte de ser a ponte mais antiga de Portugal. É esta aqui, a Ponte de Trajano. É Chaves. E é mais um monumento histórico que as pessoas acabam por levar, representado em ímãs, essas coisas todas, levar um pedacinho da ponte, que é a ponte mais antiga de Portugal. Como disse, nós estamos a gravar esta conversa em agosto e durante este mês é natural a presença intensa, a presença quase constante de imigrantes portugueses por aqui. Muitos deles, obviamente, vindos de França. Como é que funciona? Como é que eu ia te perguntar isto? O teu mecanismo mental, as tuas memórias, porque agora é ao contrário. É um Sim, pouco ao contrário. agora já começa, não é? Não é? Isto Agora é... vês os portugueses a chegarem aqui e pensar, eu já lá estive. Isto funciona por duas etapas. Exato. Isto funciona por duas etapas. Os nossos queridos imigrantes, há ali duas etapas. Uns que vêm no mês de julho, nomeadamente os suíços, começam logo a chegar no mês de julho, há alguma parte também de americanos, e depois o mês de agosto, praticamente o mês todo de agosto, é para os nossos queridos imigrantes franceses. Pronto, eles já atrasem, porque as escolas lá também começam mais tarde. Enquanto, por exemplo, na Suíça as escolas começam dia 5 de agosto, para quem tem crianças de primária, escolas primárias, as coisas todas, ou seja, eles têm que também entrar mais cedo, os da Suíça. Mas qual é a sensação para ti, que obviamente já lá tiveste, é impossível que não penses nisso? Não, penso e para todos os imigrantes, para todos, um grande abraço. Estamos no mês de agosto, muitos deles ainda cá estão e que cheguem a casa e que façam uma boa viagem, um bom ano de trabalho para eles, com muita saúde, com um grande abraço. Mas nós, quando eles vêm, nós temos que estar, pelo menos eu tenho que estar preparado para os receber. Claro. Porque eu sei que, coitados, eles vêm com sede de tudo, coitados. Vêm com vontade de comer uma boa alheira, vêm com vontade de comer assim um presuntinho, uma linguiçazinha. Ora bem, eu tenho... O português vá para onde vá, sim, leva consigo a memória exatamente. da comida portuguesa. Eles lá, é claro que muitos deles têm esses miminhos, mas é diferente, é completamente diferente. Claro que é. Então eles vêm com essas saudades todas, então temos que estar preparados para os receber e com esses produtos, que é as memórias deles e das infâncias deles, e nesta casa não podia falhar essa recepção, claro, para essas pessoas. Mal de mim, se assim não fosse. Se eles chegassem aqui e viessem fazer uma degustação. Se eram mal recebidos por um antigo imigrante, era faltar. Exatamente. Olha, diz-me uma outra coisa. Como é que tu olhas para a transformação que Chaves tem sofrido do ponto de vista da restauração? De novos sítios que surgem, novos conceitos, uns que persistem? Como é que tens observado tudo isso? Eu, quando abri aqui o celeiro de produtos regionais, pus logo uma base de início que foi logo produtos de boa qualidade. Ponto. Sim. Foi logo de arranque, logo. Não quis o mais ou menos. Eu podia ser o mais ou menos. Eu podia ser o mais ou menos. Escusava ter um presunto assim tão caro, escusava ter assim umas alheiras assim tão caras, mas não é o tão caro. É o cliente vir. Eu às vezes digo ao cliente, olha, não leva 1 quilo de alheiras, leve uma alheira, mas consolem-se com uma alheira. Olha, não leve 3 ou 4 pedaços de presunto, não leve isso. Para ir para lá 3 ou 4 pedaços de vinho.
Leve presunto fatiado, sem graminhas, ponha num pão e consolem-se. Ou lave um bocadinho de presunto, mas consolem-se. Esse é o meu conceito aqui da minha loja. É ter um bom produto com qualidade. Porque é aquilo que, na minha ótica de visão e no meu palato, eu viria atrás de uma coisa dessas. Como se diz em França, Não é? o soupçon. Exatamente. Uma delicatesse. Uma delicatesse. Oui, uma delicatesse. Um soupçonzinho. Oui. Um soupçon. Ah. Exatamente. Tu nasceste em Angola, Sim. faltava dizer essa parte, e tenho alguma curiosidade em perguntar-te também como é a tua relação com a comida angolana. A comida angolana, eu lá, lá com os meus pais, tínhamos um tipo como é que eu posso dizer? Tipo como um grande centro, como se fosse assim um mini preço, mais ou menos, ok? Como se fosse um mini preço em Sim. Angola. Um grande mercado. supermercado. Um mini mercado. Um grande mercado, um grande Certo. supermercado. Mas a relação lá com a comida não era má, mas com as pessoas que nos estavam a ajudar, eles então faziam uma comida que era a fuba, em que eu me lembro muitas vezes de fugir da mesa, agarravam num garfo, eu e a minha irmã, ou num Sim. garfo ou numa colher, então íamos ter com os empregados e comer com ele a fuba, porque era aquilo parece neve, como se fosse mesmo neve, ok? Depois fazia-se uma bola, molhava-se numa panela onde tinha um peixe, com quiabos e um molhinho, molhava-se, aquilo até era à mão, molhava-se naquela panelinha com o peixe, com um molho dendém, com os quiabos, molhava-se e comia-se. Aquilo lembro-me de que era uma maravilha das maravilhas, que ainda hoje trago. Vê-se pela tua expressão. Acho que diz tudo. Ainda hoje, A tua cara diz tudo, ainda Luís. hoje trago na memória. Às vezes há colegas e pessoas, amigas, vamos comer uma fuba, não sei onde, vamos comer, Eu chego lá a uma decepção, porque aquilo não é fuba, aquilo não é nada, aquilo é uma imitação, aquilo não tem nada a ver com aquilo Não que eu é comi. que tu tens na Nada, memória. não é aquilo que eu tenho na É memória. aquilo que dizias há pouco dos enchidos. Exatamente. E hoje, quando vais jantar fora, o que é que procuras? Procuro. Eu tenho de vez em quando, eu sou um esquisito no peixe. Ok. Sou um esquisito no peixe por causa das espinhas e por causa de ter tido uma experiência e ter ido a parar ao hospital com uma espinha, mas não é por isso que deixei de gostar de peixe. Adoro peixe. Ok. Tento procurar, se for assim um peixe assim bom, gosto de bom peixinho. Se não, uma boa carninha daqui de Trás-os-Montes, uma vitelazinha, assim, Mas procuras cabrito. essencialmente comida portuguesa, é isso que estás a dizer? Procuro comida portuguesa, sim, procuro comida portuguesa e aquela comida de, sei lá, gosto, por exemplo, de uma boa sopa transmontana, que há muito poucas pessoas que conhecem, a sopa transmontana. A sopa transmontana é um belíssimo prato que a minha avó dizia assim: se comes uma sopa transmontana, andas o dia todo sem precisar de comer. Já comeste uma refeição, não precisas comer mais. Porque é uma sopa tem bastantes legumes e em que podes ter a certeza que se a pessoa comer uma sopa dessas com bastantes legumes, uma sopa como deve ser, estás 3, 4 horas, 5 horas sem necessidade de ter aquela necessidade de comer, estás com fome, estás satisfeito. Satisfaz e é saudável. Exatamente. Agora nós aqui em Trás-os-Montes temos uma belíssima coisa em que, pelo próprio turismo e de todas as partes, que é a nossa gastronomia. Sim. Nós somos brindados com qualidade e variedade de pratos. Temos muita coisa. De pratos e de ingredientes. Por exemplo, os sim. figos que tu tens são daqui de Trás-os-Montes. Sim, os figos são dali daquela parte dali. Raramente associamos os figos a Trás-os-Montes. Exatamente. E, no entanto, o figo seco que tu tens aqui, Sim. acreditem em mim, é absolutamente magistral. Sim, depois há uns segredos, depois tem que se... Há uns truques. Uns truques têm que se dar Para que eles não conservar, sequem, não é para que eles verdade? não sequem, os truques. É para verdade. que Já eles tem não sequem. descobrido do que estamos a falar. Tem que vir aquele slave, Exatamente. para descobrir esse truque para que os figos não sequem. Exatamente, porque há de facto o truque. Rui, mesmo para terminarmos, uma das coisas que se lêem à entrada no cartaz junto à porta é lanches transmontanos. Sim. O que é que me aconselhavas para um belo lanche transmontano? Ó João, para um belo lanche transmontano, eu aconselhava-te, por exemplo, uma linguiça da aldeia, ok? Feita assada.
Aconselhava-te uma boa tábua de queijos, também aqui de uma queijaria de Trás-os-Montes, um belo presunto, cortado ao lavrador, porque, atenção, há o presunto cortado muito fininho, mas não se esqueçam que o presunto cortado ao lavrador tem outro gosto, diferente, completamente. Uma coisa é nós cortarmos o presunto na máquina. Certo. Na rotação da máquina, a velocidade que vai a máquina, queima o presunto. Ok? Queima o presunto. Ou seja, que vai eliminar ali um bocadinho de sabor ao presunto. Mas nós temos clientes, e na qual perguntamos aos clientes, vocês querem o presunto cortado ao lavrador ou fininho? Fininho, de máquina. Pronto, vai à máquina, ok? Mas o melhor presunto é aquele cortado ao lavrador, com a faca, assim, nacos, tipo tirinhas. Esse é que é o bom presunto. Presunto cortado ao lavrador. Não perde qualidade, não perde sabor. Pelo contrário. Pelo contrário, está ali o saborzinho todo. Porque na rotação da máquina vai a tanta velocidade que queima um bocadinho o presunto, certo? Está bem que sai muito fininho e é ótimo, é excelente. Então o presunto com melão que nós aqui temos Mas é maravilhoso. altera o sabor. Porquê é que os espanhóis, naqueles presuntos de alta qualidade, porquê é que eles cortam ali à faca e não passam nas máquinas? Não, iam queimar e Faz o toda a presunto faz diferença. toda a diferença. Quem sabe, sabe. Então dá a Quem diferença. sabe, sabe. E pronto, foi assim esta viagem. Rui, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma Obrigado, vez. Sr. João. E como veem, começámos em Chaves e sem sair de Chaves, fomos a Angola, fomos à França, fomos aos chás asiáticos e já estamos um pouco cheios. Aguardem por nós na próxima destas palavras apuradas, estas deliciosas e muito elucidativas, como puderam ver, conversas sobre o prazer da mesa. Até lá já sabem. Bom apetite. Um abraço.